Aê! Estamos estreando Tesão Literário. Eu não podia receber ninguém menos do que minha querida Tassiana Valença. E a gente tem dois convidados especiais aqui atrás. Ó. Joãozão, que toca trombone, e Ed, ó, Ed do Iron Maiden. Quem gosta de rock and roll tá ligado quem é. Tassi, seja bem-vinda. Tudo bom, Sidney? Tudo jóia, graças a Deus. Eu tenho uma fila aqui no celular, ninguém se incomode não. Tassi, poetisa ou poeta? Tanto faz, mas eu gosto muito de poetisa. Eu acho poetisa linda, a mulher não quer mais ser eu chamada de acho. poetisa. Já tem tanta palavra masculina no dicionário, né? Pois é, eu fico brincando, me chamem de poetizo, tá valendo, né? Eu acho lindo, eu acho que a questão da linguagem, a gente tá vivendo um momento tão de excludências, de miolos, né? Então até na linguagem hoje em dia, né? Agora o pessoal bota todos com X, que é para poder Essa englobar todo mundo. pergunta que você me fez, um dia desse eu disse a uma amiga minha que ela era poeta, não, poetisa, não, eu prefiro que chame poeta, quer dizer, tá muito cheio de, né? Pois é, eu coisa, acho que no não fim sabe das como contas, se dirigir. no fim das contas isso não quer Mas dizer nada. tanto faz, né? chamar de poeta também, não tem nenhum problema. Então, você é do meu time, eu já sabia. Me diga uma coisa, quem é que vive de fato de poesia nesse país? Boa Tirando pergunta. você, né? Porque eu ela acho. tá sendo, eu né? com certeza vivo Né? de poesia. Oh. Não, eu acho muito difícil, viu? Você A conhece vida- alguém que vive de poesia? Não. Tanto que até hoje, faz uns 3 anos que eu tô com um livro pendurado de poesia, mas assim, eu sei que eu vou lançar para minha família e para meus amigos, né? Tipo um registro Mas só. ele está pendurado aonde? No varal? Não, ele tá pendurado numa editora. É? Espero. E vai sair quando? Quando é que a gente vai Não, ter eu o prazer de pretendo, trazer esse livro pra pretendo cá? até o fim do ano, mas vamos ver. Sim, não é muito minha prioridade, porque é mais um registro que eu quero fazer. Por exemplo, eu vou vender amigos como você, como minha família e tal. Mas assim, a vida do ganhar escritor... dinheiro como escritor nesse país eu acho que é complicado. Complicado. A vida do escritor, na verdade, começa com a família. Isso. Mas Os se bem primeiros que leitores, minha né, que família que compram. me perdoe se estiver me vendo. Se eu depender de minha família para ler minhas poesias, não tenho curtir. Não, Vá, assim, olhe para aquela câmera olha e pra pode aquela- se queixar. Diga aí, quem é que não comprou o livro não, dela ainda? eu sei que minha família não gosta de poesia, eu sei. Quem gosta de poesia lá sou eu mesmo. Aliás, eu faço poesia desde 12 anos, né? Mas isso machuca, não? Não ser lido dentro de casa? Não, eu não deixaria de escrever por causa disso. Porque, na verdade, eu não escrevo esperando que ninguém curta, nem ninguém comente. Eu escrevo porque é uma espécie de botar pra fora. Eu quero escrever e escrevo. Escrevi muita porcaria, às vezes tem um site que eu escrevo desde 2007, que às vezes eu tô indo lá atrás procurar as poesias, aí acho cada porcaria. Eu digo, meu Deus, como é que eu escrevi isso? Mas depois eu vejo que teve uma evolução, né? Mas Graças a isso Deus, é que é bom. teve uma Isso é legal, evoluçãozinha. porque assim, muita gente espera amadurecer para publicar. Isso é legal para a carreira. Mas eu acho tão legal pegar meus primeiros livros e dizer assim, poxa, eu escrevi essa Primeiro que porcaria. eu não vou amadurecer Meu primeiro nunca. livro é ridículo, mas eu digo, pô, que massa, que eu evoluí de lá para cá. Isso é bom a gente sentir isso. Não, você percebe, aí você consegue ler coisas melhores também. Então, a partir do momento que você começa a ler outras pessoas, outros bons poetas, aí você vai exigindo mais de você. Não posso botar qualquer coisa aqui, né? Verdade. Me responde o seguinte, o que é que a poesia pode fazer pela cidade? Eu acho que a poesia pode ser uma ferramenta, né? Por exemplo, eu sou muito apaixonada pela minha cidade, tanto que eu comecei a fazer a revista por conta disso. E é uma cidade poética, né? Exato. A história da cidade é poética. Então, eu... Aproveite que Edna está servindo o que tem de melhor aqui. Né? Beijo Aí, do coração o que é que você selvagem. acha que... Sim, pode pegar, fica à vontade. Clarice. Olha aí. Eu gosto muito de Clarice. Quer mostrar ali Tem para a câmera? Tem uma história de contar de Clarice. Quando eu comecei a escrever, algumas pessoas diziam que eu escrevia parecido com Clarice. Mas só que eu não tinha lido nada de Clarice nunca. Aí, depois de muito tempo, como eu sou pouco curiosa, foi que eu fui procurar Clarice. E hoje eu faço um estudo com Fátima Quintas. Tem toda quarta-feira na Cultura Nordestina. A gente faz um encontro para ler junto, na verdade. Aliás, um beijo Livros para de- Fátima Quintas, né? Um beijo para ela, que eu amo de paixão. Mas assim, por causa de Fátima, que me chamou para esse grupo também, através de Salete, a gente começou a ler junto, o que é bem interessante, porque a Clarice é uma terapia, né? Pra Sem gente. dúvida, sem Clarice, você começa, aí de vez em quando a gente tá lendo, daqui a pouco para, aí começa uma a falar da vida dela,
né, do que sente em relação a isso. Aí eu digo, minha gente, isso não é uma leitura, isso é uma terapia. E é realmente, né? Não, e Clarice tem um aspecto psicológico fenomenal na obra dela, né? E assim, já que a gente está falando de Clarice, que nunca foi pernambucana. Não sei por que caiu mas isso aqui na minha... Não é coincidência, Não, né, não Tassi? é Não é coincidência. coincidência. Mas aí, aproveitando que a gente está na terra de Clarice, foi a terra onde ela viveu e ela se assumia recifense, embora fosse ucraniana. A poesia, o que é que a poesia pode fazer pela cidade? Pois é, eu penso muito que Recife é uma cidade de grandes poetas, é uma cidade poética e tudo. E o que a gente pode é fazer clamar pela cidade através da poesia. E através até dessas coisas que a gente faz. Eu já fiz Navegando Perto de Casa, que foi um pessoal uma maneira que eu vi de juntar poetas declamando suas poesias no Capibaribe. Então, isso eu levava um vinhozinho do Porto e tal. E era um passeio legal, né? Pela nossa... mas foi em 2010. Olha aí. Ano passado eu não fiz. Não fiz. Aliás, eu fiz um passeio só ano passado. Mas assim, é bem legal, porque só se descontrai e tá ali conhecendo sua cidade. E são oportunidades como essa, assim como o teu programa também, que a gente tem de levar a poesia ao público também. Com certeza. E levar e até as necessidades da nossa cidade. A cidade, né, é né? muito dura, né, Tassi? Pois é. Precisa de poesia. Precisa, né? E a poesia é uma palavra tão ampla, né? Precisa. E é uma pena, porque a gente tem muita coisa que... por exemplo, teve o Savoy, né? Você sabe do Savoy, já fizeram um concurso para reformar o Savoy. Eu conheço o pessoal que ganhou esse concurso, ia ficar um lugar espetacular. Mas assim, o que eu vejo é que não tem esse valor que a gente dá. O pessoal não dá o valor que a gente dá. Eu tenho até um conto que eu escrevi sobre isso, como se eu estivesse ali com aqueles poetas de antigamente, sabe? É engraçado que no final do conto, o Antônio e Maria me levaram para casa. Oh, você não quer nada. Eu não quero nada, era Mauro Mota, esse povo assim, né? Bem top. E nunca isso ocorreu. E por ter botado na revista, o pessoal fica perguntando, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Eu não sei, porque é um descaso muito grande. Vamos dar vida, eu sou movido a provocações. Vamos dar vida a essa história, me cobrem, tá? Me diga uma coisa. Está registrado, né? Está registrado. Como é o cenário para escritoras mulheres na cidade, no estado, no Nordeste, no Brasil? Eu acho que hoje está mais aberto. Você sabe que teve e ainda tem aquele resquício de preconceito que tem, não só na escrita, né? Mas Você já sofreu? Não, porque mulher? Eu não me considero nenhuma escritora. Eu acho que o público que deve lhe considerar uma escritora, né? Não eu. Eu faço uma poesiazinha mequetrefe e digo, agora eu sou poeta. Sabe, eu sou meio contra isso. Eu acho que eu preciso trabalhar muito ainda para ser uma boa poeta ou poetisa, o que for. Mas você vê, aquela, eu não me lembro o nome dela agora, mas a que fez os livros de Harry Potter, né? Sim. Ela teve que usar... J.K. Rowling. Pronto, ela começou usando só as iniciais, porque as pessoas não iam saber que ela era mulher. Porque isso a própria editora disse, podia ser contra, né? Isso é muito doido, né? Não, isso foi escrito por uma mulher, entendeu? Quer dizer, eu no caso dela, eu acho que eu não teria feito isso, mas como foi exigência também, tem as editoras que fazem as exigências. Mas seria o quê? Então, TL Valença, é? TL Valença. Se falar nisso, você é parente de Alceu Valença, não, né? Olha, diz a lenda que o pai dele era primo do meu avô, todo mundo pergunta isso, mas como é muito longe, na verdade, eu nem conheço ele pessoalmente, aí eu nem digo nada, porque Valença tem muita gente. Tem, né? muito Valença, é verdade. Muito Valença. Você conhece fulaninho que é filho... Eu não conheço não, mas por falar em Valença, não tem nada a ver por falar em Valença, mas você foi candidata a vereadora, né, nas últimas eleições. Como foi essa experiência? Olha, na verdade, em julho eu decidi que ia, que eu fiquei, vou, não vou, porque eu estava assim, tão indignada com a situação do país que eu digo, não é possível que só tenha gente ruim. Não que eu me ache boa, mas eu sei que eu sou correta nas minhas coisas, né? Pelo menos eu sou honesta, né? Aí meu irmão se metia e fazia, você não vai dar certo nisso, você vai sair, porque você é muito certinha, gente certinha não vai dar certo na política. Realmente, né? Eu digo, não, quer saber? Eu vou. Aí foi mais como assim, tipo... Ninguém disse que eu não podia ir, né? Eu fui. Vamos nessa. Né? Mas eu sabia que eu não ia ganhar, claro. Primeiro que eu não investi dinheiro na campanha nenhuma, não fiz campanha. E segundo que você sabe que desse jeito é muito difícil, né? E outra que ninguém ligava meu nome é política.
Pois é, tem esse lado, E né? muita gente nem soube que eu Mas fui a candidata. pergunta que não quer calar é o seguinte, Então vai fale. ter repeteco? Não, Opa, não é nada isso aí. opa, sabe o que é isso? Não. É o momento da pergunta-chave. Pergunta-chave, Tassiana. O que é que te dá tesão? Sério? Olha, eu amo nadar. Você falou sério? E Eu pensei que você ia amo dizer escrever. sexo. Também, né? Também. Mas assim, eu gosto muito de nadar e gosto muito de escrever. E gosto muito de dança. O que me dá tesão é arte, na verdade. Cantar, Deus sabe o que faz, porque eu não tenho voz. Perfeito. Mas eu amo. Tudo que é relacionado, tudo que tem música, que tem dança, poesia, sabe? Eu gosto. Então, já que a gente tá falando de tesão, Eu gosto de tudo que não dá dinheiro. já que a gente tá falando de tesão, fui tomar água Lá vem porque ele. dá sede. Eu quero não que sei você como eu tire- aceitei esse convite. Veja o que é que tem dentro pra você aí. Uma camisinha. Oh, é meio clichê, Tinha que tesão ser. literário. Então, tesão literário, o que é que tem escrito nessa camisinha aí? Tu não dissesse que eu ia precisar ler? Vistas. E na etiqueta? Quem tu Aí, vista-se é o recado. Vai fazer sexo, usa 18, camisinha, pelo amor de 18. Deus. 18? Ah, então abra na página 18 esse livro. Ah, meu Deus. Vou ter que pedir. Faz de conta que não foi Meu combinado, óculos. eu não marquei nada na página 18. Não Faz de conta. combinasse mesmo, Abre aí não. na página 18. Não, combinei com você não, mas veja que você vai ver que tá marcado aí o trecho na página Tu não 18. dissesse que eu tinha que trazer óculos, hein, também. Ah, pois, pronto. Peraí, calma. 18. Sim, olha, o primeiro trechinho que tá marcado aí, lê ele. O dia de Joana. Ah. Aí, tu me pegasse, né? Sem óculos. Porque tá sem óculos. A né? certeza de que dou para o mal, a certeza de que dou para o mal, pensava Joana. O que seria então aquela sensação de força contida? Eu tô sem o meu óculos. Quer que eu leia pra você? Quero. Vamos ler. Isso aqui, Ou então eu pego meu óculos ali, pode isso ser. aqui quer dizer que sem óculos Mari, não tem tesão. não, ela pega. Mari, tu pega, tá dentro da caixinha. Sem óculos não tem tesão. Que eu gosto de ler. Desde pequenininha que eu gosto de ler, ela vem trazer meu óculos escuro. A certeza de que dou para o mal, pensava Joana. O que seria então aquela sensação de força contida, pronta para arrebentar em violência, aquela sede de empregá-la de olhos fechados, inteira, com a segurança irrefletida de uma fera? Não era no mal apenas que alguém podia respirar sem medo, aceitando o ar e os pulmões? Nem o prazer me daria tanto prazer quanto o mal, pensava ela, surpreendida. Sentia dentro de si um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmo e vitalidade. Eita! Veja que você já tinha falado aqui de Clarice sobre o aspecto psicológico que ela aborda, quer dizer, ela traça um raio-x dessa ambiguidade humana, né? Então, assim... Ela era uma questionadora eterna, ela era assim, ela é inconformada com a vida, eu acho que ela não achava um sentido para a vida, né? Tanto que ela usa muito aquela história de coisa, né? O que seria a coisa para Clarice? A coisa é essa coisa que ela não define, essa coisa chamada vida, que para ela eu acho que não tinha um sentido, né? A gente passa a vida inteira, às vezes, procurando um sentido para a vida. Você vê que ela era uma pessoa muito séria, muito... Verdade, até fechada. triste, fechada, porque eu acho que a agonia dela era saber de onde a gente vem, né? Por que tá aqui, né? Eu já me perguntei muito isso, tem hora que a gente tem que parar, senão a gente realmente... Aliás, quem não se enlouquece. pergunta isso não está vivendo, né? E ela tinha essa, como é que se diz? Essa agonia o tempo inteiro. Tanto que eu acho que todos os momentos que eu percebia, as entrevistas, as coisas, até na leitura dela, é essa busca constante, né? Essa inquietação constante, eu acho. Meu amigo Ed, que está ali, ó. Ed quer fazer uma pergunta para você. Ele está perguntando qual é o mal, né? Eu vou repetir aqui para a gente pegar a câmera ali, ó. Ed, meu parceiro, está perguntando para você, qual é o mal que te habita? Qual é o mal que me habita? Eu sou tão do bem. Não, deixa eu pensar. Mas isso é uma coisa curiosa, porque ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% bom. Isso A a gente vive uma filósofa da minha ambiguidade. irmã diz isso. Ela faz. Ninguém é tão ruim que não tem um lado bom. Né? E vice-versa, né? E ninguém é tão bom que não tem. alguma coisa
Eu um dia desse estava até falando, foi até pronto, com a história da barata de Clarice, né? Como é? A Paixão segundo GH. Que ela no fim come a barata. Aí eu estava dizendo, eu acho que eu tenho um quê de assassino. Porque eu me lembro que quando eu era pequena não, já era grandinha, adolescente. De vez em quando aparecia uma barata, eu matava, eu meio que deixava ela semi-morta e pegava aquele laquê. Hoje em dia é outro nome, mas era laquê que mamãe usava. Eu botava para ver a morte dela aos poucos, sabe? Endurecendo aos poucos. Ou seja, você tem um perfil de serial killer. Aí um dia desse eu vim confessar, e mamãe, você fazia isso? Eu digo, eu devo ter um lado assassino, né? E eu não sei. Porque você vê, isso é uma maldade, né? Mas eu não achava que era maldade. Existe a coisa da curiosidade da criança, que inclusive nesse livro aí, Clarice aborda um pouco isso na infância. O que é maldade e o que é curiosidade? Né? Sapo, por exemplo. Tinha um sapo que rondava a minha casa. Eu tenho um amigo que dissecava lagartixa. Ele abria com estilete, abria a bucha da lagartixa para saber o que tinha dentro, quer dizer, com a maior frieza. Não virou médico, eu achei até que ele ia virar médico, podia, né? O veterinário, pelo menos. Mas aí, isso era maldade? Isso era um perfil maligno dele ou apenas uma curiosidade, né? Tinha um sapo que rodeava a minha casa, que a gente botou o nome dele de Afonso. Quando tinha... de vez em quando chovia muito, ficava uma poça no jardim, aí eu colocava sal. Bichinho. Colocava sal nele e ele ia desesperado para a poça. Essa era outra maldade, né? Aliás... maldadezinhas. Agora eu era bem quieta, eu era uma criança quieta. Mas com os animais é interessante. A maneira como o ser humano se relaciona com os animais revela muito de como ele é, né? Porque então são monstros. Quem sente prazer em maltratar um cachorro, uma coisa na rua? Não, mas cachorro eu nunca maltratei, não. Nem cachorro, nem gato, nem coisa. Só um sapinho e um baratinho. Que o pessoal do movimento de direito aos animais não, que ninguém esteja não cai em cima de você. Pois é. Isso me diga uma coisa. Corta. Não, corta não, vamos embora. Corta essa história dos bichos. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui muito de leve, porque aqui é a internet, mas tem propaganda também, que a gente precisa sobreviver, beleza? Comercial, a gente volta já, Tassi. Startups, inovação e economia criativa são termos que parecem distantes de quem vê de fora. Mas e se pudéssemos reunir todos esses assuntos de maneira descomplicada e acessível? O Misturama vai desconstruir qualquer ideia que você tenha sobre essas áreas, trazendo startups e especialistas. Eles vão contar sua experiência e te dar dicas de como entrar nesse universo. Misturama. Conversas disruptivas com Henrique Pimentel, só aqui na TV Pimenta. Voltando dos comerciais. Melhorou, Mari? Voltando dos comerciais com meu amigo Ed. Tassiana, Ed é o mascote de uma banda inglesa chamada Iron Maiden, uma banda de heavy metal que eu sou apaixonado. E esse cara aqui surgiu, o Iron Maiden no começo tinha uma caveira que cuspia tinta vermelha no palco. E a caveira não tinha nome, era sucesso no show, não tinha nome. E rolava uma piada de humor negro nos pubs londrinos, de um menino que nasceu e era só a cabeça. E os pais, muito preocupados, levaram para o médico e os médicos disseram, olha, com 12 anos de idade o corpo dele vai nascer, vai crescer, ele vai ser um menino normal. E aí, no aniversário de 12 anos de idade, o menino, numa ansiedade imensa, entra o pai com um pacote, dá o menino, abre o pacote para o menino, e o menino olha para ele, poxa pai, outro chapéu não. Então a piada, ela riu, ó. O humor negro, olha a sacanagem, ó. O seu lado mal se revelando, você riu. Você está me revelando aqui. Então Ed acabou sendo um personagem famosíssimo. E como eu adoro, Ed está sendo nosso parceiro aqui. E Ed vai trazer o momento mimimi. A gente tem uma pergunta agora. Do povo. Vamos lá, para Tassiana. Não vai embora, não.
Você já interrompeu alguma leitura para fazer sexo? Não. Nunca? Nunca. E já interrompeu o sexo para ler? Também não. Também não? Muito menos. Sexo e literatura não rola para você? Não. Rola pra você. Camila, please. Olha, Responde. eu acho o seguinte, eu acho que literatura me dá tesão. Me dá tesão. Eu às vezes brinco, eu quando estou escrevendo, às vezes eu sinto um gozo maior do que no sexo. Sim, Um tá. prazer. Tá bom, né? certo. E assim, Aí eu sim. já me flagrei no momento de sexo, tendo uma ideia para algum livro, para alguma entendi. coisa. Aham. A gente Sim. pode estender a pergunta para isso aí. Ideia, Tem? sim, claro. Já escreveu? Ó, eu já tive ideia em tudo que é canto. Tem a época que eu escrevia no carro, na direção do carro, na praia, passava as coisas na cabeça, você fica doido atrás de um papel para escrever, né? Quer dizer, essa loucura, sim, isso aí sim, até histórias completas. mas Até interromper histórias com- para ler não, né? Não, Ou dizer, ó, não tô com tesão, não, tô com tesão para ler, sai. Não, acontece Nunca de rolou. você estar no momento e surgir a ideia de uma história, né? Mas uma história picante? Só pode, né? Não necessariamente, né? É, Não necessariamente. mais interessante, né? Tem que ser uma história melhor do que o que está acontecendo. Tassiana Valença. Ei, meu Deus. Você Poesia. Isso? Até agora eu não sei. Com Sidney eu achei que Poesia assim. ou dinheiro? os dois seria ideal. E se Poesia você tivesse que e escolher um ou dinheiro. outro? Porque eu fiz uma pergunta para você verdade- no começo de quem vive de poesia. Eu conheço muitos artistas Que que vivem. vivem Eu posso do que até fazer um vendem. teste, né? Vamos fazer meu livro. Agora, eu não estou Consigo dizendo que vender. a gente tem um contexto, um conceito de que viver bem é ser rico. Exato. Não, Então, assim, eu, eu não posso tenho, ser eu não feliz tenho sem esse dinheiro, conceito, não. né? Eu não tenho. Se bem que isso virou um padrão na arte. O artista tem que ser liso, uma nova expressão. Você diz, você é o quê? Escritor, mas você tem Também dinheiro não, por quê? né? O artista. É porque a gente, assim, o artista é fácil de ficar feliz, por exemplo. Às vezes eu esqueço que eu tô lisa. Beleza, a gente começa a fazer uma coisa, eu fico tão empolgada com aquilo que eu nem Esqueça que tô liso, essa foi Não é legal. legal? É Eu legal. acho. Aí fica assim, aí pega um liso ajudando o outro e a gente vai levando a vida assim. Mas você sabe que felicidade com dinheiro é ideal. Eu quero assim, ter dinheiro para viver direito. Não tenho intenção de ser rica. Se bem que eu conheço muitos ricos que são infelizes, né? Sem Então, dúvida. tem muita coisa que me dá prazer. Na minha revista, meus escritos, colaborar com os amigos, sabe? Tanto que eu comecei a fazer esses programas também, da Jaqueira dessas entrevistas, porque eu tenho tesão de ver, de mostrar ao público que aquela pessoa existe. E aquela pessoa faz um trabalho legal, muito mais do que comigo. Eu tenho mais tesão de mostrar Sidney, por exemplo, do que Tassiana. Entende? Eu não sei explicar isso. Ela porque quer a tomar meu maioria- lugar, entendeu? Ela quer Não, tomar é meu lugar no porque- programa. não. Eu venho como seu convidado, não tem porque problema, A Tassiana. maioria das pessoas gostam de se mostrar, às vezes nem faz nada especial, mas gosta. Mas eu não, eu gosto de botar, por exemplo, uma pessoa faz um trabalho legal e não é conhecida ainda, eu gosto de mostrar que aquela pessoa existe. Aliás, na verdade, a internet está fabricando subcelebridade, verdade, vamos dizer assim. Né? Hoje em dia, um cara que faz graça no YouTube, É. está lançando livro, e aí o mercado literário que fica procurando dinheiro, aí começa a publicar muita besteira, esquecendo o valor E literário. eu vejo também... E outras áreas também da arte, né? Eu vejo pessoas, por exemplo, que estão se produzindo como escritor sem nunca ter escrito uma palavra que preste. Quer dizer, dando a produção em cima, mas assim, conteúdo nada, entendeu? É muito fácil hoje você, por exemplo, fazer um livro e lançar fazer um disco. Qualquer um que cante mal, que tenha péssimas letras, podem fazer um CD. Tem um E lado vai ter bom, público, né? pior é isso. Tem um lado bom que pelo menos você tem plataformas hoje para fazer, mas Sim, assim, qualidade mas assim, é qualidade. outra coisa, A né? preocupação é essa, a preocupação é justamente qualidade. Né? Me diga uma coisa, Tassiana, quem não escreve é o quê? Quem não escreve é o quê? Tristinho. É infeliz. Não sei não. Quem não escreve deve ter outras coisas boas para fazer, né? Em lugares. Mas essa pergunta... Não, é porque assim, eu escrevo porque é uma maneira... Eu acho que se eu não escrevesse, eu ia precisar de terapia. Né? É uma terapia. Não importa, às vezes eu escrevo uma coisa e a pessoa faz, o que é que ela quis dizer com isso? Não importa o que é que eu quis dizer com isso. Né? As pessoas têm mania de analisar. Com certeza. Por que fulano escreveu aquilo? Não importa. É como um quadro, você tem um quadro
cada um vai ver aquele quadro de um jeito, né? E o pintor fez para o público dele, como um livro teu, né? Se eu for fazer um monte de perguntas sobre por que Sidney Nicésio fez isso, ele passou... Às vezes eu escrevo uma poesia de amor através... partindo de um filme que eu vi, eu me coloco dentro daquele personagem e escrevo partindo dele. Eu adoro fazer isso. E é engraçado que tem Aí leitor... as pessoas acham, não, essa menina é casada e ela tá Pois é. Sabe? Acha que sou eu que tô ali. Eu acho massa que o leitor diz assim, é autobiográfico, aquela parte é você, eu digo, nossa senhora... Como o Raimundo Qual Carreiro é a graça diz, de entregar o jogo, né? Raimundo diz, olha, se eu fosse escrever tudo que eu escrevo for eu, então eu sou o pior assassino que existe, porque todo livro dele tem um assassino, dramas tem de um Carreirão, amor, tem... pois é. Falar isso, pode dar um abraço para o nosso amigo Raimundo Carreiro, né? Então, ó, Joãozão ali toca, não sei, um trombone, aquilo ali Enfim, Joãozão tá querendo... Deixa eu pegar Joãozão aqui. Daí, Leitaciana. Joãozão quer fazer uma pergunta para você. Joãozão é mole. Joãozão é mole, ele é mole. Acho que ele tá com tesão, porque ele tá meio... Ele tá sem tesão, né? Fica Ele tá mole? muito mole. Na verdade é o seguinte, a pergunta que a gente faz assim, quem escreve não é o quê? Quem não tem cultura na própria vida? Porque assim, a literatura, na verdade, e a escrita, muito além da literatura, sem ser a escrita literária, ela está presente na vida de todo mundo, né? Joãozão estava me dizendo aqui no ouvido, a escrita está presente na vida de todo mundo, que a gente manda e-mail, a gente está escrevendo sempre alguma coisa para alguém. E quando a gente tem alguma habilidade, ou desenvolve essa habilidade de escrever, facilita muito a vida. Concorda? Isso, concordo. Então você acha que você é dessa opinião minha, de que a escrita e a literatura tem que fazer parte da vida das pessoas? Eu acho. Por quê? Valeu. Bota ele aí. Por que você acha? Quais são os ganhos? Uma pessoa que se comunica bem é diferente de uma pessoa que se comunica mal. E a escrita é uma forma de comunicação, como você estava dizendo, por e-mail, por WhatsApp, o que for. Se a pessoa passa um WhatsApp para mim, através da escrita eu já conheço ela. Não é? É verdade? Eu acho muito importante. Então, revela muita coisa, né? Isso. E é muito importante também, para quem escreve, o amadurecimento do que escreve. Sem dúvida. Né? Eu estou vendo muita gente aí aplaudindo, como eu te disse, aplaudindo qualquer coisa. Então, essa pessoa que escreve qualquer coisa, ela vai escrever o resto da vida qualquer coisa, achando que está bom, porque tem gente que está aplaudindo. Então, eu acho importante, até essas oficinas que você começou a fazer com o pessoal mais jovem, é de uma importância que você não tem noção, porque eles vão aprender a escrever melhor e a serem críticos também sobre aquilo que escreve. E a gente tem um problema sério de criticidade no Brasil. Né? Quer dizer, a maioria da população não se envolve, não tem um pensamento crítico, engole o que vem. Qualquer coisa. Gente que se diz instruída, minha nossa, eu conheço muita gente instruída, que do meio artístico, que lê tudo, massa de manobra muitas vezes. Mas você sabe também que tem gente que lê e não entende? Com certeza. Né? Com certeza. Que não entra na cabeça, eu acho que é meio truncado, que não entra na cabeça da forma que devia entrar. Você falou uma coisa legal, assim, a gente está vivendo uma época em que se escreve muito. Eu tenho o meu livro novo, Noite em Clara, né? Começa com uma frase, tem uma epígrafezinha, que é uma frase do meu avô, que foi uma carta que ele escreveu para o meu tio, Cléo Nicésio. Mando um beijão aqui para o meu tio Cléo, né? Cléo tinha 1 ano de idade, meu avô escreveu uma carta belíssima para ele, meu avô estava morando em São Paulo por conta do trabalho, e eu pensei uma frase dele lá, que dizia o seguinte: a felicidade é uma coisa parecida com Deus, quando se crê, ela existe. É verdade. Isso é lindo, é fantástico, isso faz parte de uma carta para uma criança, um bebê de 1 ano de idade, quer dizer, ele sabia que aquilo ia repercutir na vida do meu tio lá na frente, não é? Então assim, as pessoas se preocupavam com a qualidade do que escrevia, para sensibilizar o outro, para fazer o outro entender bem o que ele estava escrevendo. Com o WhatsApp a gente está escrevendo muito, mas a gente perdeu essa habilidade. Isso. Concorda? Concordo. E é preciso desenvolver. Também, né? E a carta tinha aquilo de você passar sentimento, até na tua letra. Quando você estava nervoso, parecia que você estava nervoso, né? Que você estava feliz, era outra a bronca coisa. Que você aí esperava falava alguma coisinha na carta. Eu adoro escrever carta. Você ainda escreve carta? A gente podia fazer um programa de receber carta. Que massa. Aqui, né? Manda a carta para cá. Eu qualquer dia eu vou trazer Fernando Ben, que faz a psicografia, para ele receber umas cartas aqui na hora no programa. Mas a gente está falando de uma carta para a gente endereçar as pessoas, né? Isso agora, essa importância do que você estava dizendo, dessa comunicação, por exemplo, você recebe uma mensagem, não sei o que lá, tem não sei o que para mim fazer, o que tu pensa da pessoa? Aí tu já saca, aí já faz um raio-x do mim fazer aí, né? Isso é uma ou ele pergunta... é de alguma tribo, ou... Pois é, né? mas é uma pergunta que eu queria te fazer.
que é uma discussão depois dos comerciais, ó, o pessoal já está puxando minha orelha aqui. Depois dos comerciais, eu quero te fazer uma pergunta interessante sobre essa linguagem viva que a gente tem, que por um lado agride a língua portuguesa e por outro transforma a língua. Mas a gente fala já já. Fica aí ligado, hein? Não tenham medo, sou eu iluminado, voltando dos comerciais para continuar o papo aqui com minha querida Tassiana Valença. Tenho certeza que muita gente tomou susto, né? Essa coisa feia, iluminada. Mas não é minha luz própria, não, é a luz aqui do estúdio. Tassiana, retomando aí, que eu queria fazer uma pergunta para você. Você tocou num ponto interessante, quando a pessoa erra o português e tal. A linguagem é muito viva. A linguagem sofre interferências pelo povo. E a língua vai se adaptando. O nosso português brasileiro é um caldeirão muito rico, verdade, né, dessa transformação de linguagem. Então a gente tem de um lado a norma culta, que quando a gente escuta algo muito diferente agride e tal, e a gente por outro lado tem essa transformação até de palavras erradas ou adaptadas que acabam sendo absorvidas, né? A gente tem exemplos aqui clássicos, o nosso oxe, que vem do oxente, que vem do ogente, né? Então, assim, como é para tu enxergar essa transformação de linguagem no cotidiano nosso? O que é válido, o que é que empobrece, o que é que realmente enriquece? Qual é essa linha tênue que você enxerga? Eu acho interessante. Inclusive, o Brasil é um país muito grande e você vê que Maranhão, Rio Grande do Sul, Nordeste, eu acho muito bonito essa E Maranhão variedade. e Nordeste, engraçado, né? Não, eu falei Maranhão porque o pessoal diz... porque eu estou falando mais nesse sentido de linguagem. Que fala mais correto, que fala né? mais correto, mas não. Mas eu já li também que tem muitas coisas que eles falam como se fosse correto e não é. E eu já vou dizer o que é mais correto. O que é mais correto? Pois é. Mais correto seria o português ortograficamente correto. Mas tem os vícios de linguagem, né? Isso. Tem os termos característicos de cada local do Brasil imenso que é. Tem coisas que você fala aqui que às vezes a pessoa no Rio Grande do Sul não sabe e vice-versa. E eu acho isso muito rico, na verdade, né? Tirando esse mim fazer, que realmente foi um negócio falando mais no sentido da ortografia, de eu escrever, levar o que você passa muito. Eu estou lendo alguma coisa, isso é uma questão também de credibilidade. Você está lendo o livro de alguém e você vê um erro de português. Com mais cuidado, né? Grotesco, porque ou o autor se comunicando e de leve é muito erros. difícil que não tenha nenhum. É muito difícil mesmo. Mas assim, isso acontece comigo, não sei com você. Porque eu imediatamente... tem erros propositais, né? Não, tá, mas assim... Isso é que é legal, porque a gente está tendo na literatura, principalmente a contemporânea, uma busca por uma linguagem diferente. Então tem muitos erros propositais, muita linguagem cotidiana ali presente, que são coisas erradas. Não, que mas não em termos de linguagem, estou falando de erros de palavras mesmo, ortograficamente erradas. Então você perde a credibilidade naquilo, né? Mas tem coisas não, como no sentido de inovar, eu até curto invenção de palavras. Já que a gente tem licença poética, então eu gosto de inventar de vez em quando umas palavras que não existem. E muitas coisas realmente já estão inventadas sem estar no dicionário. Sim. Eu me lembro, eu trabalhei 10 anos no setor de compras de uma empresa, então avionar para mim era verbo. Avionar não existe. Verbo. Avionar era mandar por avião. Aviona para mim, não sei o quê. Então não é verbo, mas a gente usava aquilo ali. Gostei. Então estava errado, mas para mim era habitual fazer aquilo todo dia. Então tem coisas que vão entrando na nossa vida e a gente vai usando aquilo como se fosse... Engraçado. Como se existisse. Tu falasse avionar, eu me lembrei agora aqui, tem a secretária de uma minha ex-cunhada falecida, Jadida, ela tinha uma secretária lá na casa dela, do lar, que ela dizia, dona Dida, hoje eu vou sair que eu quero engolobar. Ou seja, ela queria fazer amor com o namorado dela. Engolobar é sensacional. Eu acho isso arretado. Agora, o que eu estou falando de perda de credibilidade é justamente usar as palavras escritas erradas. Isso para mim bate ruim mesmo. Não é que eu seja chata, não, mas eu sou
tipo, meio exigente nisso. Eu acho que dá muito credibilidade ou não, sabe? Agora, você sabe quando a palavra é inventada também, né? Claro. A inventada eu dou, contexto, né? eu dou maior valor. É o contexto. Tu sabe que eu dou maior valor à coisa inventada. Olha, a gente está chegando na reta final do programa. Se a gente tivesse um público, uma plateia aqui, tava todo mundo dizendo, eu espero que você que está assistindo esteja dizendo, pô, tava massa, mas a gente tem que chegar ao final. Pois é. Tem um pequeno bate-bola aqui, que não é esse bate-bola convencional, não. O que eu quero é o seguinte, eu vou declamar uma pequena poesia minha, chamada O Traço e o Risco, e eu quero que você declame alguma coisa, ou sua, ou de alguém, uma citação que você queira fazer, tá? Essa minha se chama O Traço e o Risco. Traço um traço, risco, e me arrisco nesse riscado. Escrevo e me atrevo a escrever. Pena que a pena que agora me serve as ideias é esferográfica. E a tinta acabou. Bem. Isso é uma brincadeira com o ato de escrever. Tassiana, a bola é sua. Veja, eu vou aproveitar que estou com o livro de Clarice, não vou dizer nada meu, como sempre, querendo falar dos outros. Clarice dizia, quer dizer, atribui-se a Clarice. Que eu saiba, ela não escrevia poesia, mas eu acho que isso é mais realmente um pensamento dela. O que sinto, eu não ajo. O que ajo, eu não penso. O que penso, eu não sinto. Do que sei, sou ignorante. O que eu sinto, eu não ignoro. Eu não me entendo, mas ajo como se me entendesse. Clarice Lispector. Fantástico. Tua cara isso aí, Viz. Pois é, então eu que... Tua cara. Podia Eu acho ter que você assinado. escreveu e tá botando Clarice então Lispector eu pra que dizer podia que ter não é assinado seu, isso, aí. vai lá. Galera, a gente vai terminando o nosso programa Tesão Literário com muito tesão. Eu tô morrendo de tesão aqui. Porque eu só faço as coisas com tesão. Se não tiver tesão, eu tô fora. E uma coisa que eu quero dizer nesse primeiro programa nosso é o seguinte. A literatura é tesão, é prazer. Então a gente só vai conhecer o tesão que sente na literatura se a gente lê, bicho. Então pegue um livro, vá ler. Tem gente que critica o autor porque escreve para adolescente, escreve... Cara, leia e vá descobrindo o que é que te dá tesão. Eu tenho certeza que você vai ser um ser humano muito mais rico quando você criar, eu não vou nem dizer o hábito, o prazer da leitura, que eu acho que é o mais interessante, muito mais do que um hábito, é o prazer de ler. Beleza? Tassi, gratidão pela sua presença. Gratidão, digo eu. Eu que agradeço demais. Ter inaugurado seu programa. Oh, que Foi coisa muito boa. legal. Prazer imenso, realmente. Um tesão imenso ter Eu você sou aqui. fã demais dele, então foi ótimo. Então é vice-versa. A gente tá rasgando o cedo um pro outro aqui. E é missa de corpo presente, porque a gente tá junto fazer o quê? Né? Gente, beijão no coração de vocês. Obrigado e até a próxima. Que joia. Gostei. Massa.